Esta é a aula 13 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Nesta aula vamos esboçar o gráfico da curva R de t, calcular R' de t, sua derivada, esboçar o vetor posição R de t e o vetor tangente R' de t para o parâmetro t dado. Então aqui nós temos a letra A, R de t é uma função vetorial cujas componentes do vetor são t ao quadrado menos 2t e t mais 1. É uma curva no plano e o t aqui vale 3. Na letra B eu tenho R de t igual a 4 seno de ti menos 2 cosseno de tj e o t vale 3π sobre 4. Então nós temos duas curvas no plano e temos que esboçar o gráfico dessas curvas e os vetores posição e o vetor tangente para cada valor do t que foi dado aqui. Bem, eu sou o professor Carlos Alpelato, sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, aqui nessa letra A, nossa função vetorial é dada por essa expressão, R de t igual a primeiro componente t ao quadrado menos 2t, segundo componente t mais 1 e o t ele vale 3. Então nós temos que desenhar o vetor posição R de 3, o vetor tangente R' de 3 e vamos também desenhar a curva RT. Essa curva aqui ela pode ser representada pelas seguintes equações paramétricas. O x igual a t ao quadrado menos 2t, primeira componente, e o y igual a t mais 1. Para nós desenharmos essa curva, nós vamos isolar o t em uma das duas equações paramétricas. Fica mais fácil isolar o t nessa segunda aqui, então o t ele vai ser igual a y menos 1, e vamos substituir o t aqui nessa primeira equação. Então x é igual a t, y menos 1 ao quadrado, menos 2t, 2y menos 1, logo x vai ser igual a, aqui é um produto notável, quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 2y, mais o quadrado do segundo, que é 1, menos 2y, mais 2. Juntando aqui os 2y, os menos 2y menos 2y, menos 4y, mais 3. Observe que essa equação que nós obtivemos aqui, ela representa uma equação de uma parábola. Equação da parábola. Esse tipo de equação a gente estuda lá em geometria analítica. Então, procurem lá em geometria analítica a equação da parábola. Essa equação da parábola, ela é uma parábola. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Fazer o plano aqui novamente. Essa parábola, ela, como ela está do lado direito aqui, nós temos o y ao quadrado, então ela é côncava para a direita, porque o coeficiente do y ao quadrado é 1. E ela vai tocar o eixo x no ponto 3. Na abscissa 3. Então ela vai fazer isso daqui. Ou também poderia fazer para baixo. Então nós temos que determinar onde que ela vai interceptar o eixo y, nesses dois pontos aqui, e também o verso para nós desenharmos essa curva. Como é que nós fazemos isso? Nós transformamos essa equação da parábola numa equação do segundo grau. Da seguinte maneira: y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. E resolvemos essa equação do segundo grau na variável y. Observe que o coeficiente a é 1, então nós podemos usar aquele método da soma e produto, que consiste em a soma é o menos o b dividido por a, como a é 1, então é menos o b, então vai dar 4, menos com esse menos dá mais, e o produto é o c dividido por a, como a é 1, então o produto vai ser o valor do c. Então eu tenho que pensar em dois números que somado dá 4 e multiplicado dá 3. Esses dois números serão o y1, que vai ser 1, e o y2, que vai ser 3. 1 mais 3, 4, e 1 vezes 3, 3. Então ela vai interceptar, aqui nós temos o plano, ela vai interceptar o eixo x no ponto 3, abscissa 3, aqui. E ela vai interceptar o eixo y em 1 e 3, ordenada 1 e
no 3. Bem, qual que é o vértice dessa? Ela vai fazer esse daqui, ó. Aqui vai estar no 1 e aqui vai estar no 3. E aqui entre o 1 e o 3, nós temos o 2, que seria o eixo dessa parábola. E o vértice, ele está sobre o eixo, o vértice está aqui, ó. Certo? E como é que nós fazemos para descobrir as coordenadas? Então, o x, o y vai ser 2, que eu poderia calcular assim também, o y no vértice, agora nós calculamos o y no vértice nessa forma. Menos o b dividido por 2a. Então, o y no vértice vai ser igual a menos o b. Vai dar mais 4 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, o y no vértice é igual a 2. Então, o vértice, o y do vértice vai ser o 2. E o x do vértice? O x do vértice, vamos fazer aqui, é substituir o y do vértice aqui. Então, ficar com 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, o x do vértice vai ser igual a 4, menos 8, mais 3. Isso daqui vai dar menos 1. Então, o x do vértice vai ser menos 1 e o y 2. Então, ele vai estar aqui nessa posição aqui. Aqui vai estar o vértice. Então, ela vai fazer isso. Ela vai descer aqui, ó, tocar cruzar, interceptar o x aqui na abscissa 3, passando aqui e aqui. Então, eu vou fazer o desenho dessa curva e retorno aqui. Uma observação aqui. A parábola é côncava para a direita, não porque o coeficiente do y ao quadrado é 1, mas sim porque ele é positivo. Bem, agora nós vamos ter que determinar o vetor posição, R de 3. Então, vamos pegar aqui a equação, né, da nossa curva e vamos trocar o t por 3. R de 3 vai ser igual a... O t aqui ele vale 3, então 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica 3, 3 mais 1. Logo, o R de 3, ele será igual a 3 ao quadrado, 9. 9 menos 6 dá 3. 3 mais 1, 4. Então aqui nós teremos o vetor posição. A extremidade dele é o ponto 3 e 4. Vamos chamar aqui ponto P, 3 e 4. E a origem do vetor é a origem do nosso plano cartesiano. 0 é o ponto O. Então vamos fazer o desenho desse nosso vetor. Então ponto 3 e 4 vai estar aqui, 3 aqui e 4 ali. Vai estar aqui nessa posição. Então vamos desenhar esse vetor posição. Aqui está o ponto P. Então esse vetor posição, que é o R de 3, ele está sendo representado pelo segmento orientado OP. Tem coordenadas 3 e 4. Agora vamos determinar o vetor tangente, R' de t. R' de 3. Primeiro vamos calcular o R' de t. R' de t é derivado dessa função vetorial. A derivada dela são as derivadas das componentes. Então, t ao quadrado vai ficar 2t, menos 2t vai ficar 2, e t mais 1 vai dar 1. Agora vamos calcular o R' de 3. Derivada da função quando t for igual a 3. Trocando t aqui por 3, vou ficar com 2 vezes 3, menos 2, aqui é 1, não tem o t. Logo, R' de 3 será igual a 2 vezes 3, 6, menos 2, 4 e 1. Vamos representar vamos marcar esse ponto aqui. A extremidade do nosso vetor R' é 4 e 1. Aqui está o 4, aqui está o 1. Então aqui é o ponto 4 e 1. Também começa na origem. Vamos determinar um ponto aqui, para a extremidade, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Então nós vamos ter o vetor OA, que ele é igual a o vetor R' de 3, que é igual às coordenadas 4 e 1. Então vamos marcar aqui. Então nós temos o R de 3 e o R' de 3. Mas aí você pergunta, professor, esse vetor aqui é tangente onde?
Ele tem que ser tangente neste ponto? Exatamente, tem que ser tangente naquele ponto ali. Então, como é que nós fazemos para representar esse vetor aqui com origem nesse ponto e tangente aqui? Bem, aí nós vamos usar os conceitos lá da geometria analítica. Então, esse vetor, que é o R' de 3, ele não deve estar aqui, ele deve estar aqui nessa posição. Então, para nós escrevermos ele, desenharmos ele lá naquela posição, nós vamos usar os seguintes conceitos de geometria analítica. Nós já sabemos lá da geometria analítica que vetor é um conjunto de segmentos equiponentes. Então, o que é um segmento equiponente? É um segmento que são segmentos que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, nós temos que desenhar um representante do vetor OA que comece aqui no ponto P e termine aqui numa região aqui, que tem extremidade aqui, num ponto que eu vou chamar de ponto Q. Que ainda não sei quais são as coordenadas desse ponto Q. Portanto, o vetor determinado pelo segmento orientado PQ, ele vai ser igual ao vetor OA, que por sua vez é igual ao vetor R' de 3. Então essa é a condição que nós temos que estabelecer. Então vejamos como é que nós vamos fazer isso. O vetor PQ, ele é Q menos P. Então aqui agora eu vou trabalhar com os pontos. Que vai ser igual a quem? Esse vetor aqui, ó, 4 e 1. Então eu vou representar aqui como sendo o ponto, 4 e 1. Só anotação. Portanto, como eu quero as coordenadas do ponto Q, vou usar aqui a notação de coordenadas de ponto. Então, Q vai ser igual a esse ponto 4 e 1 mais o ponto P. O ponto P tem coordenadas 3 e 4. Está aqui. Tá? Portanto, o ponto Q vai ter coordenadas 4 mais 3, 7 e 1 mais 4, 5. Portanto, o ponto Q tem coordenadas 7 e 5. Logo, o vetor PQ, que é igual a Q menos P, vai ter coordenadas, que valor? Então, 7 e 5 menos 3 e 4, que será, esse vetor aqui será o vetor PQ, e vai ter coordenadas 7 menos 3, 4, 5 menos 4, 1. Como é um vetor, então nós vamos usar a notação aqui de vetor. Certo? Então vamos marcar esse ponto lá. O ponto de coordenadas 7 e 5. Olha aqui. E vamos ver onde é que está o ponto. Aqui eu tenho o 7, o 5 está aqui. E o 7 está nessa direção, então aqui o ponto Q vai estar exatamente nessa posição. Então vamos desenhar o vetor PQ. Portanto, esse vetor PQ é o nosso vetor R' de 3. Então vamos apagar esse vetor aqui. Na posição dele não é esta. Então aqui nós temos a nossa curva R de T. Nós temos nosso vetor de direção R de 3. Aqui, extremidade nesse ponto 3 e 4. E nós temos aqui o vetor R' de 3, que é o vetor tangente. Começando aqui no ponto P, terminando aqui no ponto Q. Bem, vejamos então agora a letra B. Aqui nessa letra B, a nossa função é R de T igual a 4 seno de TI menos 2 cosseno de TJ, e o T ele é igual a 3π sobre 4. Nós temos que construir o gráfico da curva, calcular a derivada dessa função R' de T, e esboçar o vetor posição R de T e o vetor R' de T é o vetor tangente, quando T for igual a 3π sobre 4. Então nós vamos construir o gráfico dessa curva usando o software GeoGebra e depois retornamos ao quadro para dar continuidade. Bem, estou aqui com o software GeoGebra aberto e eu já criei alguns elementos aqui. Eu criei um texto
chamado curva RT, e ele aparece aqui na janela de visualização. É um texto, R de T igual a 4 seno de TI menos 2 cosseno de TJ. Também criei dois controles deslizantes, o T1 e o T2. Vou clicar com o botão direito dele em propriedades. O T1 ele vai de 0 a 0, ele é um número, apenas um valor numérico. O T2, as propriedades, o mínimo dele é 0 e vai até 2π, e a animação dele é crescente apenas uma vez. Agora vamos criar a curva, entrar com a equação da curva. Então eu já tenho ela aqui, curva 4 seno de t menos 2 cosseno de t, vírgula, parâmetro é o t, o início é o T1 e o término é em T2. Dá um Enter aqui. Então aqui eu já tenho, vou renomear essa curva aqui, vou chamar essa curva aqui de RT. Bem, então agora observe aqui do lado direito dessa chave que o T ele vai estar variando de 0 a 0. Então ele começa no T1, que é 0, e vai até o T2, que está começando em 0 aqui, mas ele vai até 2π. Então eu vou clicar com o botão direito no controle deslizante T2 e vou fazer uma animação. Observe aqui que ele começou a construção do gráfico. Olha, ele começou aqui no ponto 0 e menos 2 e está construindo a curva no sentido anti-horário. Então ele já terminou de construir a curva. Observa que essa curva aqui, ela representa uma elipse. Ela foi construída a partir do ponto 0 e menos 2 no sentido anti-horário. Vou voltar aqui. Então, eu vou fazer a construção novamente. Eu vou mudar a velocidade da animação. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. E aqui em velocidade eu vou diminuir aqui para 0,25. A cor dele eu vou deixar o gráfico. Vou mudar a cor do gráfico aqui na função. Clico em propriedades. Eu vou construir ele numa cor azul. O estilo, a espessura que eu vou aumentar para 7. Tá ok. Então vamos animar. Clicar com o botão direito no controle deslizante e em animar. Então observe aqui embaixo, ele começou a construir, olha, sentido anti-horário. À medida que o T vai aumentando no parâmetro T2, o gráfico vai sendo construído, a curva vai sendo construída. Então observe que essa curva que nós estamos construindo aqui é uma elipse. O centro está na origem do sistema, o eixo maior dela está sobre o eixo X, vai de menos 4 a 4. Lembrando os conceitos de geometria analítica, o eixo maior aqui é 2A. E o eixo menor está sobre o eixo Y, é 2B. Então o B aqui vale 2 e o A vale 4. Então agora vamos retornar ao quadro e vamos dar continuidade ao nosso exercício. Conforme vimos agora no GeoGebra, o gráfico da nossa curva é essa elipse, que ela começa aqui no ponto 0 e menos 2 e é construída no sentido anti-horário, à medida que o T vai aumentando de 0 a 2π. Bem, agora nós precisamos calcular a derivada dessa função, R' de T. R' de T, ele vai ser igual à derivada das componentes, 4 seno de t e menos 2 cosseno de t. Derivada do seno é o cosseno, então ficar com 4 cosseno de t e menos 2, derivada do cosseno é menos o seno, então menos, com esse menos aqui vai dar mais, menos 2 seno de t j. Temos que esboçar o vetor R de t, quando t é igual a 3π sobre 4, e o vetor R' de t, também quando t é igual a 3π sobre 4. Vetor posição e vetor tangente. Então vamos calcular primeiro o vetor tangente, que nós já temos aqui a derivada. Então R' de 3π sobre 4. Ele vai ser igual a 4, que multiplica cosseno de 3π sobre 4, e mais 2 seno de 3π
sobre 4J. 3π sobre 4 é equivalente a 135 graus. Então vamos fazer aqui o estudo do sinal da função cosseno, lá nos quadrantes. Lá. Vamos fazer um desenho aqui do gráfico, do ciclo trigonométrico. Primeiro quadrante é positivo, no segundo e no terceiro é negativo, e no quarto é positivo. Então aqui é o cosseno. Vou colocar o do seno aqui também. Positivo no primeiro, positivo no segundo e negativo no terceiro quadrante. Para nós calcularmos o valor do cosseno de 135 graus, nós transformamos esse arco aqui lá para o primeiro quadrante, pegando 180 graus e subtraindo 135 graus, o que vai dar 45 graus. E calculamos o cosseno de 45 graus e o seno de 45 graus no primeiro quadrante. E depois vamos verificar o sinal que está no segundo quadrante. O cosseno de 45 graus no primeiro quadrante, ele vale raiz quadrada de 2 sobre 2. E o seno também tem o mesmo valor. Então vamos lá. 4, cosseno de 135 é raiz de 2 sobre 2 no primeiro quadrante. Só que o sinal do segundo quadrante é negativo. Então nós pegamos o sinal do segundo quadrante. E mais 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno no primeiro e no segundo é positivo, então vai ficar assim mesmo, J aqui. R' de 3π sobre 4. Fazendo os cálculos aqui, nós vamos ficar 4 dividido por 2, 2, menos 2, raiz de 2. Vamos escrever dessa maneira aqui, ó. E 2 por 2 aqui, então vai dar raiz de 2. Então aqui nós temos esse vetor aqui, que é o vetor tangente. Agora vamos calcular ali o vetor posição, que é o R de t, quando t vale 3π sobre 4. Então, R de 3π sobre 4, ele vai ser igual a 4 seno de 3π sobre 4 e menos 2 cosseno de 3π sobre 4J. R de 3π sobre 4, o seno de 3π sobre 4, nós já calculamos aqui. Então aqui vai ficar com 4, raiz de 2 sobre 2, menos 2, o cosseno nós calculamos aqui, menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, R de I e J aqui, R de 3π sobre 4, que é o nosso vetor posição, vai ser igual a o vetor 2 raiz de 2 e raiz de 2. Então esse vetor posição ele diz que a extremidade do nosso vetor posição está no ponto de coordenadas 2 raiz de 2 e raiz de 2. E ele começa na origem. Então esse vetor aqui é o vetor OP, começa na origem do nosso sistema, que é o ponto 0, 0, e termina nessa extremidade aqui. Então vamos fazer a construção ali no plano, e também vamos construir esse vetor aqui. Tá? Ele começa no ponto O, vamos chamar esse ponto aqui, a extremidade dele, vamos chamar de ponto Q. Coordenadas menos 2 raiz de 2 e raiz de 2. Então seria o vetor OQ. Então vamos construir ali na elipse esses dois vetores. Eu já construí os dois vetores aqui, então o vetor OP, que tem as coordenadas 2 raiz de 2 e raiz de 2, começa na origem, 0, 0, e termina no ponto 2 raiz de 2, que é aproximadamente 2,8, raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então aqui eu tenho o vetor OP, que é o vetor R de 3π sobre 4, que é o nosso vetor posição. O vetor tangente, que é a linha de 3π sobre 4, tem coordenadas menos 2 raiz de 2 e raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 é menos 2,8 e raiz de 2 é 1,4, então está nessa posição, então aqui é o vetor OK. Como nós vimos no exercício número 1, esse vetor tangente ele tem que começar aqui no ponto P e não aqui nessa origem. Então nós temos que achar um representante desse vetor OK, que é o vetor R de 3π sobre 4, que começa aqui nesse ponto
e vai terminar numa região que vai ser paralela a esse vetor, né? Que vai ter o mesmo sentido e o mesmo comprimento, ele vai estar numa região por aqui. E vamos chamar esse vetor aqui de vetor PA. Então o ponto A vai estar numa região aqui que nós vamos ter que determinar. Então vejamos como nós fazemos para determinar esse vetor PA da mesma maneira que nós fizemos na letra A. Então para adiantar eu já fiz aqui, então nosso vetor PA ele vai ter as mesmas coordenadas que o vetor OK. O vetor PA é A menos P, que é igual a... Agora que eu estou usando notação de ponto, porque eu quero determinar as coordenadas do ponto. Então A menos P tem essas coordenadas aqui. Então logo o ponto A vai ser igual a quem? As coordenadas do vetor OK, que seria as coordenadas do ponto Q, mais as coordenadas do ponto P. Juntando esses dois valores, menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 vai dar 0, raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Então o ponto A tem essas coordenadas. Portanto, o vetor PA, ele vai ter essas coordenadas aqui. Agora aqui eu tenho o ponto A e o vetor PA. Então vamos lá para a elipse e construir esse vetor PA lá naquela posição. Então eu já construí aqui o vetor PA, que ele começa aqui no ponto P e termina no ponto A, que tem as coordenadas 0 para o x e 2 raiz de 2 para o y. Tá? Então o vetor R' de 3π sobre 4 é esse vetor, esse daqui também é o mesmo, só que é um representante. Como ele tem que ser tangente, então esse é o vetor que nós temos que desenhar. Tá? Nós podemos apagar esse vetor aqui e ficarmos apenas com essas duas representações. Então o vetor posição, o P, e o vetor R' de 3π sobre 4, PA. Então, dessa maneira encerramos esta aula. E você que não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, dê o seu joinha. E nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Sopelano.